Deus eterno Pai celestial, Deus eterno, Deus dos hebreus, Criador dos céus e da terra, ó Deus vivo, Deus santo, em nome de Jesus, fala conosco na tua palavra, nos revela, Senhor, o segredo, a revelação do arrebatamento da igreja, fala conosco, Senhor, acerca da sua vinda, para que eu e juntamente com o seu povo, venha, meu Deus, se preparar, está preparado, porque sabemos que a vinda do Senhor está próxima e a qualquer momento este evento vai acontecer na terra. Nós queremos subir, Senhor, não queremos ficar aqui, não queremos ficar neste mundo, queremos ser transformados, queremos, ó Deus eterno, encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens. Fala conosco nesse estudo, abençoa cada pessoa que está assistindo, Senhor, esse estudo, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, meus irmãos. Então, o nosso tema hoje, dando continuidade, já falamos a parte 1 do arrebatamento da igreja, parte 1 e parte 2. Hoje é a terceira parte, amém? Do estudo, arrebatamento da igreja. E o nosso tema hoje será, como será o arrebatamento da igreja? Como será o arrebatamento da igreja, amém? Vamos falar sobre isso hoje, vamos falar como será o arrebatamento da igreja, como que vai acontecer, o que vai acontecer no momento da igreja, o que vai acontecer no momento em que Jesus vir nas nuvens, arrebatar a igreja, amém, meus irmãos? Meus irmãos, quero deixar para os irmãos que assim que eu terminar esses estudos, eu estarei passando a apostila para os irmãos, é porque eu ainda não terminei. Depois que terminar o arrebatamento, vamos falar do anticristo, da grande tribulação, vamos falar do milênio, vamos falar do juízo final, amém? E assim que eu terminar, a apostila é bem grande, o estudo de escatologia é bem grande, e é muito edificante, é muito importante nós estar meditando nas escrituras dia e noite, irmão, se aprofundando no conhecimento das escrituras, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como a Bíblia diz, Salmo capítulo 1, no versículo 3, a Bíblia diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, irmão. Então, meus irmãos, eu quero comunicar a você que está me assistindo, medita nas escrituras dia e noite, se for possível. Leia a Bíblia para você não ser enganado, para você não cair nas ciladas do diabo. Muitas pessoas estão sendo enganadas, acreditam em tudo. Por quê? Porque não lê a Bíblia, amém? Agora está uma bagunça agora, começaram a compartilhar um monte de áudio, irmão, aí nos WhatsApp, falando que vai acontecer isso, que Deus está mandando pegar vela, que Deus está mandando guardar comida dentro de casa. Irmão, pelo amor de Deus, isso não é bíblico. Tem toda revelação, toda profecia que não tiver baseado na Bíblia é heresia. Toda profecia e revelação que não tiver base, que não tiver contexto bíblico, é heresia e mentira. Amém? Então, meus irmãos, começa a meditar nas escrituras que vocês vão saber o que vai acontecer e o que não vai. Deus seja louvado, amém? Meus irmãos, vamos então ao nosso tema, ao nosso estudo. Como será o arrebatamento da igreja? O que vai acontecer no momento em que Cristo vier nas nuvens para arrebatar a igreja? É sobre isso que eu gostaria de falar, amém? Então vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, vai anotando aí os irmãos que estão me assistindo aí, anote tudo que eu estou falando aí, amém? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 18. Como será o arrebatamento da igreja? O que acontecerá no momento exato em que Jesus vier nas nuvens? Então vamos ver? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 16 ao 18. Amém? Então, o que acontecerá no momento em que Jesus vir arrebatar a igreja?
Número 1, descerá do céu com alarido. O que vai ocorrer no momento em que Jesus vier arrebatar a igreja? Número 1, descerá do céu com alarido. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, vírgula. Amém? Então, o primeiro ponto aqui, o que vai acontecer no momento em que Jesus vir arrebatar a igreja, a primeira coisa que vai acontecer é, e o mesmo Senhor descerá do céu. Ele vai descer do céu com alarido. Então vamos ver, o que significa a palavra alarido? O que quer dizer isso? Paulo está dizendo que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O que quer dizer alarido? Então, eu fui procurar o significado disso. Alarido, no original grego, é usada uma palavra militar, que significa voz de comando, palavra de ordem. Então, no original grego é usada uma palavra militar, que significa voz de comando, palavra de ordem. O que é alarido? Palavra de ordem. Grito usado pelo general para convocar os soldados. Então, o mesmo Senhor, Jesus, descerá do céu com uma palavra de ordem. Jesus descerá do céu com uma palavra de ordem, com uma palavra de comando. Louvado seja Deus, para convocar os seus soldados. Ou seja, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com uma palavra de ordem, para convocar a sua igreja a encontrar com ele nas nuvens, nos ares. Amém, meus irmãos? Então a palavra alarido era uma palavra militar que significa voz de comando, louvado seja Deus, palavra de ordem, grito usado pelo general para convocar os soldados. Amém? Então, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de comando, com uma palavra de autoridade, de ordem, para convocar a sua igreja. Louvado seja Deus. Veja aqui em 1 Tessalonicenses, outra coisa que vai acontecer no momento em que Jesus vinha arrebatar a igreja. Número 1, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, como eu disse para vocês. Segunda coisa, com voz de arcanjo. E com voz de arcanjo. Número 2, no momento em que Jesus vir arrebatar a sua igreja, ele virá, a Bíblia está dizendo aqui, e com voz de arcanjo, virá com voz de arcanjo. Voz de arcanjo significa voz de poder, voz de autoridade. A sua voz será, louvado seja Deus, de autoridade, de poder. Como a Bíblia diz que a voz do Senhor é como muitas águas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Número 3, o que vai acontecer? Louvado seja Deus, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Com a trombeta de Deus. Vamos ver então, irmão, na Bíblia, a trombeta de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Somente os salvos ouvirão o som da trombeta. Porque a Bíblia diz, ele descerá com alarido, com voz de arcanjo, com voz de autoridade e com a trombeta de Deus. Então vamos ver o que é a trombeta de Deus. Quero deixar claro para os irmãos que somente os salvos, somente os remidos do Senhor, a igreja fiel, ouvirá o som da trombeta. Louvado seja Deus. A trombeta nas escrituras é símbolo de alerta. A trombeta nas escrituras sagradas, para que servia a trombeta? Por que eles tocavam a trombeta no passado? Era comum no Antigo Testamento usar a trombeta, a buzina, que no caso seria a trombeta, o chofar, que era feito de chifres de carneiro, que os sacerdotes tocavam. E por que era usada a trombeta no passado? E por que quando Jesus vier arrebatar a igreja, virá com a trombeta de Deus? Eu creio que o anjo trocará a trombeta, e a trombeta, ela vai soar somente nos ouvidos dos lavados e remidos
remido pelo sangue de Cristo. Então vamos ver para que servia a trombeta na Bíblia. A trombeta nas Escrituras é símbolo de alerta. Então, a trombeta servia para transmitir um alerta, um aviso, preparação e convocação. Então a trombeta nas Escrituras é símbolo de alerta, preparação e convocação. Vamos ver isso na Bíblia, no livro de Números, que está no capítulo 10 de Número, a partir do versículo 1. Os irmãos podem estar vendo aí, a partir do versículo 1, no livro de Números, Deus seja louvado, no capítulo 10, aleluia, a partir do versículo 1, os irmãos podem estar lendo aí até o versículo 10, louvado seja o nome do Senhor, que fala aqui as duas trombetas de prata, amém? O texto é bem grande, mas eu vou deixar para os irmãos, para a meditação dos irmãos. Vamos ler o 9 e o 10, para adiantar. E quando na vossa terra saídes a pelejar contra o inimigo, que vos aperta, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vosso inimigo. Louvado seja a Deus, amém? Então a Bíblia aqui faz referência à trombeta. Houve um forte soar de trombeta por ocasião da descida do Senhor sobre o Monte Sinai. No momento em que o Senhor desceu sobre o Monte Sinai, a Bíblia diz que houve um forte soar de trombeta, um forte barulho de trombeta, um barulho de glória. A trombeta soou. Vamos ver isso em Êxodo capítulo 19, no versículo 6. Êxodo capítulo 19, versículo 6. Êxodo 19, versículo 6. Diz assim o texto da Bíblia: e vós me sereis reino sacerdotal e o povo santo. Estas palavras, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não, perdão, Êxodo 19, versículo 16. Desculpa, perdão, Êxodo 19, versículo 16. Diz assim: e aconteceu o terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espécie de nuvem, e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial, quando a glória do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, se manifestou sobre o Monte Sinai. Quando o Senhor desceu ali no Monte Sinai, um barulho muito forte de trombeta fez soar. E louvado seja Deus, está dizendo aqui, ó, que coisa tremenda, no livro de Êxodo 19, 16, diz aqui, ó, e trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espécie de nuvem, com um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. O povo chegou a estremecer, aleluia, foi a manifestação da glória de Deus no momento ali do Monte Sinai. Houve relâmpago, houve trovão, agora o povo estremeceu. Imagina agora, quando Jesus voltar para arrebatar sua igreja, quando ele descer do céu com voz de comando, com alarido, com voz de arcanjo, com autoridade, como voz de muitas águas, e quando ele descer com a trombeta de Deus, aleluia, vai ser o encontro mais esperado de todos os séculos. A igreja anseia por esse encontro. Nós queremos encontrar com Cristo. Eu não vejo a hora de escutar o soar desta trombeta. Aleluia, glória a Deus. O toque da trombeta representa o alerta de Deus que anunciará o arrebatamento da igreja. Então, quando a Bíblia diz, e com a trombeta de Deus, o toque da trombeta, o soar da trombeta, no momento em que a trombeta soar, for tocada, é um alerta, vai ser o quê? Um alerta de Deus anunciando o arrebatamento da igreja. O toque da trombeta do arrebatamento é o evento escatológico mais aguardado no universo. Irmão, é o maior evento de todos os tempos.
o maior evento escatológico. Escatologia significa estudo das últimas coisas, das coisas que hão de acontecer na terra, dos últimos tempos, últimos dias. Então preste bem atenção, é o evento mais esperado de todos os tempos, de todo o universo. E também será será o evento mais rápido da história. Será no piscar de olho. Irmão, o evento mais rápido de toda a história será o arrebatamento da igreja. Por que rápido? Por que será o mais rápido? Porque vai ser no piscar de olhos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que tem muitas pessoas confundindo aí. As pessoas estão com muita dúvida aí, porque louvado seja Deus, confundindo a trombeta do arrebatamento e a trombeta quando Jesus vier, a última trombeta quando Jesus vier lá no milênio para reinar. Louvado seja Deus. Então são duas trombetas diferentes, amém? A trombeta do arrebatamento é uma coisa. A última trombeta, quando for tocada, quando Jesus descer no Monte das Oliveiras, é outra coisa. Então vamos lá. A primeira fase é de como que é dividido a vinda de Cristo. A primeira fase é a vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja. Amém? A segunda fase é a vinda de Cristo, ele vai vir com seus santos, louvado seja Deus, e vai vir sobre o Monte da Oliveira, e vai estabelecer o seu reinado durante 1000 anos, e Jesus vai vir e vai destruir a besta fera, vai destruir o governo do anticristo, da besta, amém, meus irmãos? Então não confunda a trombeta do arrebatamento e a trombeta do Apocalipse, amém? Então vamos lá, louvado seja Deus. A primeira fase então, olha o que diz a respeito do arrebatamento da igreja, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, está falando da trombeta do arrebatamento. Amém? A trombeta, o Senhor virá com trombeta de Deus. A trombeta é uma alerta. A trombeta significa uma alerta, uma preparação, uma convocação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? E diz aqui também, em 1 Tessalonicenses, louvado seja Deus, capítulo 4, no versículo 16, que ele virá com a trombeta de Deus. Amém? A trombeta de Deus vai soar, e somente os salvos, os remidos de Cristo, os remidos, lavados e remidos, todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, todos aqueles que são igreja fiel, vai ouvir o soar dessa trombeta para encontrar com Cristo nas nuvens, nos ares, amém? A segunda fase, irmão, da vinda de Cristo não vai ser para arrebatar a igreja. Eu vou estar falando sobre isso aqui. Como assim? A primeira fase, Jesus vem arrebatar a igreja. A segunda fase, Jesus não vem para arrebatar a igreja de novo. Não existe dois arrebatamentos. Não existe dois arrebatamentos. Arrebatamento é apenas um. O arrebatamento será único. Não existe dois arrebatamentos. Irmão, presta atenção. O evento do arrebatamento é a primeira fase, a primeira vinda de Cristo para arrebatar a igreja. Não pode confundir o evento do arrebatamento e o evento da grande tribulação. Louvado seja Deus. Então vamos lá. A segunda fase é o fim do sistema do governo da besta, que será totalmente destruído durante a grande tribulação, para que o reino de Deus seja completamente estabelecido neste mundo. Então, a trombeta do arrebatamento não tem nada a ver com essa trombeta que nós vamos ler aqui agora. Apocalipse capítulo 11, do versículo 15 ao 19. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 19. Capítulo 11, versículo 15 ao 19. A sétima trombeta. E tocou o sétimo anjo a trombeta. Houve no céu grandes vozes que dizia: os reinos do mundo
vier a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados em seu trono diante de Deus, prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Amém? Então, meus irmãos, a trombeta do arrebatamento não é a trombeta que será tocada aqui na grande tribulação. Louvado seja Deus, quando o Messias, o Senhor Jesus, descer no Monte das Oliveiras, ele vai estabelecer o seu reinado, e durante 1000 anos, Cristo reinará, louvado seja Deus, sobre a terra, louvado seja Deus, e vem com seus santos, ele vem com sua igreja, a igreja até lá, até chegar esse período aqui, até chegar essa 7ª trombeta aqui, a igreja já foi arrebatada, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Amém? Eu quero deixar bem claro aqui, eu vou estar falando mais uma vez sobre isso daqui a pouco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, o que acontecerá no momento exato que Jesus vier arrebatar a sua igreja? A primeira coisa que vai acontecer, ele descerá do céu com alarido. A segunda coisa, e com voz de arcanjo. A terceira coisa, com a trombeta de Deus. Louvado seja Deus. Vamos ver agora a quarta coisa. Os mortos ressuscitarão no momento exato do arrebatamento. Quando acontecer o arrebatamento, então o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. A quarta coisa que vai acontecer vai ser rápido. Como eu disse, o arrebatamento será o evento mais rápido de toda a história, porque será no piscar de olho, ó, será como relâmpago. Então, quando Jesus vier nos ares, nas nuvens, arrebatar a sua igreja, a quarta coisa que vai acontecer, os mortos ressuscitarão. Mas como assim os mortos ressuscitarão? Vamos prestar bem atenção, irmão. Não vai ser os mortos idólatra, não vai ser os mortos prostitutos, os fornicadores. Vamos entender aqui então, os mortos ressuscitarão. A igreja de Tessalônica tinha muita dúvida acerca disso. Havia uma tristeza no coração de alguns discípulos, por isso Paulo escreve dizendo, para que eles não entristecessem acerca dos que dormem. Quando o cristão morre, você já ouviu aquele ditado, naquele tempo foi escrito assim, dorme. Né? A gente tem um costume de dizer, o pastor faleceu, o pastor já descansa no Senhor. Então os irmãos que descansam no Senhor, que no caso são os irmãos que descansam no Senhor. Não existe aquele sono profundo como algumas religiões aí afirmam. Não existe alma vagar pela rua. Não existe o sono profundo da alma como muitos existem aí. Isso é mentira. Não acredite nisso. Amém? Vamos ver o que a Bíblia diz acerca disso. Vamos entender então. Louvado seja Deus. O corpo que deixamos por ocasião da morte, o nosso corpo, nossa matéria no caso, louvado seja Deus, descansa no Senhor. Mas o espírito do crente e a sua alma encontra-se com Cristo a partir do momento da morte. A partir do momento da morte, então esse corpo, a alma e o espírito, ele já se encontra com o Senhor. Vamos ver isso na Bíblia? O apóstolo Paulo estava totalmente convicto dessa realidade. Então, quando o cristão morre, o seu espírito, a sua alma, ele vai de encontro ao Senhor? Vai. Vou provar na Bíblia. A Bíblia diz que quando Jesus estava lá na cruz, sendo crucificado, houve um ladrão que se arrependeu. E a Bíblia diz que Jesus disse para ele, hoje mesmo, Jesus falou o quê? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. No paraíso. A Bíblia diz a parábola do rico e o Lázaro. O rico morreu e foi para o Hades, lugar de tormento. Então a pessoa que morre sem salvação vai para o Hades, lugar de tormento. Ali ela é atormentada. Nós chamamos de inferno. Louvado seja Deus. Ali a pessoa fica consciente, porque lá na parábola, lá em Lucas, diz que o rico, ele estava consciente, louvado seja Deus, do tormento ali, ele sendo tormentado. Por que consciente? Por que consciente? Porque lá no inferno, as pessoas vão ser atormentadas e elas vão ter a consciência dos pecados que ela amava, dos pecados que elas cometeu e não se arrependeu. Por que elas foram para o inferno? Porque elas vão lembrar quantas vezes
Deus exortou, Deus usou profeta, Deus usou pessoas para exortar, para dizer, se arrependa, largue o pecado. E essas pessoas não quiseram largar o pecado, essas pessoas não quiseram se arrepender. Então lá elas vão ter a consciência por que elas foram para o inferno, por que ela está sendo atormentada. Louvado seja Deus. Então voltando aqui, irmão, para os irmãos entenderem, presta bem atenção. A quarta coisa que vai acontecer, que será muito rápido, no momento em que Jesus arrebatar a igreja, os mortos ressuscitarão, serão os cristãos que morreram em Cristo Jesus, o corpo que deixamos por ocasião da morte, que descansa no Senhor, mas o espírito do crente e a sua alma encontra-se com Cristo a partir do momento da morte. Então, a partir do momento da morte, louvado seja Deus, a alma, o espírito, ele vai para o Senhor, para o paraíso, vai se encontrar com o Senhor. É bíblico? É bíblico. Olha o que Paulo diz, olha o que Paulo está dizendo, Filipenses capítulo 1, versículo 23, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Paulo está dizendo, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Ele está dizendo que ele queria estar com Cristo. Se ele partisse, ele estaria com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Filipenses 1, versículo 23. A ressurreição dos que descansam no Senhor será a transformação de um corpo. Por quê, irmão? Os mortos ressuscitarão, os cristãos que morreram, o corpo ressuscitarão. Esse corpo vai ressuscitar para ser transformado num novo corpo, num corpo incorruptível, ou seja, um corpo que não se desfaz, um corpo glorioso. Por que a ressurreição? A ressurreição dos mortos, porque os cristãos que morreram em Cristo receberão um novo corpo, um corpo de glória. Vou provar isso na Bíblia. Olha aqui, a ressurreição dos que descansam no Senhor será a transformação de um corpo glorificado, como o do Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Anota aí, Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Então, por que a ressurreição, quando Jesus voltar, o corpo do cristão que descansa no Senhor, esse corpo que descansa, esse corpo, ele será transformado num corpo glorioso. Nós seremos, o nosso corpo será semelhante ao de Cristo, um corpo de glória. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Com corpo glorificados, semelhante a Jesus. Por isso que vai acontecer essa ressurreição dos mortos. Descansa no Senhor. Nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo, um corpo glorificado. Amém? Os crentes de Tessalônica tinham muita dúvida acerca dos mortos em Cristo. Acreditava que na volta de Jesus, os que haviam morrido não tinham mais esperança de ressuscitar. Então, irmão, a igreja de Tessalônica tinha essa dúvida. Você vai ver ali, 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 12, você vai ver que eles tinham, a partir do versículo 14 também, você vai ver que eles tinham uma dúvida. Eles achavam, mas os irmãos em Cristo, aqueles irmãos que foram fiel, e Estevão que morreu apedrejado, e os outros, Tiago que morreu fio da espada, o que vai ser? Já era, acabou para eles. Então Paulo está dizendo, não. Então quando o cristão, louvado seja Deus, quando o cristão ele parte dessa vida, louvado seja o nome do Senhor, quando o cristão parte dessa vida por ocasião da morte, o corpo dele descansa no Senhor, mas o espírito do crente e a sua alma encontra-se com Cristo a partir da morte. A partir que ele morre, a sua alma, seu espírito vai de encontro a Cristo. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo estava totalmente convicto dessa realidade. Como eu disse aqui, Filipenses 1, 23. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, amém? Então, a ressurreição, os mortos vão ressuscitar e o corpo vai ser transformado num corpo de glória, semelhante ao de Jesus, amém? Quando os cristãos vivos forem transformados, os cristãos que estiverem mortos ressurgirão em um corpo incorruptível. Então, a ressurreição
desse corpo do cristão é para receber um corpo incorruptível, um corpo glorioso, semelhante ao de Cristo, o que ocorrerá numa fração de segundos, num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51. A partir do versículo 51. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51. Eu quero meditar aqui com os irmãos. Então, os mortos ressuscitarão primeiro. Mas para que será a ressurreição desse corpo do cristão? Será para receber um corpo incorruptível, um corpo transformado, um corpo de glória, semelhante ao de Cristo. A partir do versículo 51 diz assim: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Então a ressurreição desse corpo, desse cristão, o corpo desse cristão que morreu, que foi queimado, que nunca mais existiu, nunca mais apareceu o corpo daquele cristão, será transformado num corpo de glória, como diz aqui, no momento, no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível, nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz que os mortos hão de ressuscitar. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus descansam, os tornará a trazer com ele. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Em outra ocasião, tratando desse mesmo assunto, Paulo ainda afirma, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 20. Amém? Os irmãos podem estar anotando aí 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 20. Amém? A quinta coisa que vai acontecer: os vivos serão transformados, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Primeira coisa, alarido, voz de comando. Segunda coisa, com voz de arcanjo, voz de autoridade, poder, como muitas águas. Com a trombeta de Deus, um alerta, uma chamada, uma convocação. A trombeta servia para convocar, um alerta. O barulho, quando as pessoas ouviam o barulho da trombeta, era um alerta que algo ia acontecer, era uma convocação, era uma preparação. Louvado seja Deus. A quarta coisa é: o corpo do cristão será transformado, o corpo dos cristãos, os que dormem no Senhor, os que descansam no Senhor, aqueles cristãos que morreram, louvado seja Deus, mas não negaram a fé, foram fiel, receberão um corpo, esse corpo ressuscitará para um corpo incorruptível, para um corpo glorificado semelhante ao de Cristo. Amém? E então a quinta coisa que vai acontecer, no momento exato do arrebatamento, e os vivos serão transformados. É bíblico? Claro que é bíblico. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Você vai ver aí, e os vivos serão transformados. Vamos ver isso então? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Os salvos que estiverem vivos na volta de Jesus serão arrebatados e transformados. Ou seja, se Jesus vier agora, para vocês entenderem, Jesus vier agora arrebatar a igreja, nós estamos vivos, amém? Então, nós seremos transformados. Primeira coisa, o corpo, aquele corpo do cristão que morreu, esse corpo será ressuscitado para ser transformado num corpo incorruptível, um corpo glorificado semelhante
ao de Cristo. E nós também seremos transformados e vamos receber um novo corpo, nós que estiver vivo, um corpo glorificado semelhante ao de Cristo. Vamos ver então, a transformação dos vivos é um mistério. Eis que vos digo o mistério, nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 ao 53. O corpo se tornará espiritual e glorificado. Está entendendo? Por exemplo, eu estou vivo, você está vivo, Jesus vem arrebatar a igreja. No céu não vai entrar carne e nem sangue. Não entra. Não vai entrar uma carne pecaminosa igual a minha, igual a sua. Então, por isso que vai haver essa transformação. Os que morreram em Cristo, aquele cristão que morreu, o seu corpo foi queimado, o seu corpo afundou no mar, o seu corpo desapareceu. Esse corpo será ressuscitado e será transformado num corpo incorruptível. Nós que ficar vivo, nós que estiver vivo, quando Jesus voltar, o nosso corpo carnal não entra no céu. Corpo carnal, o corpo pecaminoso. Então o nosso corpo vai ser também transformado num corpo espiritual, num corpo glorificado. Quem está entendendo, diga amém. Que transformará o nosso corpo abatido para de ser conforme o corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3:21. O nosso corpo, irmão, tanto daqueles que morreram vai ressuscitar e vai receber um corpo incorruptível, um corpo glorificado. Nós também, que estiver vivo, se Jesus voltar agora, o nosso corpo vai ser transformado num corpo espiritual, num corpo glorificado, porque no céu não entra carne nem sangue. Porque a nossa matéria, ela é pecaminosa. A nossa matéria. Então, no céu não tem desejo carnal. No céu não tem carnalidade. O discípulo falou, a mulher casou com o rapaz e morreu ele. E aí ela casou com o irmão dele. E no céu? De quem será? Ela será esposa de quem? Aí Jesus falou, no céu não tem casamento. No céu não tem isso. No céu não tem esse desejo carnal. Não tem namoro, não tem casamento, não tem os prazeres da carne que vivemos aqui. O irmão, o céu é muita glória, o céu é muita glória, é muita glória. É muita glória. Eu não tenho palavra para expressar. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Isso é arrebatamento. Hoje em dia tem um monte de pessoas falando que foi arrebatado. Eu percebi que tem uma coisa. O que mais tem é crente que fala que foi inferno, inferno, inferno. Pô, os caras só vão no inferno. Eu quero ir no céu, irmão. Eu quero ir no céu. Deus rebata no inferno para revelar alguma coisa, para despertar, ou mostrar para a pessoa que se ela não consertar a vida dela, se ela não mudar a vida dela, ela vai para o inferno? Acredito que sim, claro. Creio que sim. Agora, Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Ele viu coisas inefáveis que não é lícito o homem ouvir. Não foi revelado. Coisas profundas. Irmão, tome muito cuidado, tem muitas pessoas que fala que está sendo arrebatada, mas tem um espírito terrível do engano hoje, enganando a muitos. O arrebatamento, Deus tem propósito. Arrebatamento é coisa séria, tá? É muito sério, tem muita gente brincando aí com o negócio de arrebatamento. Muita gente aí brincando, isso é muita responsabilidade. Tá bom, irmão? Isso é muita responsabilidade. Já pensou, você fala que foi arrebatado no inferno, que Deus te mostrou, ou eu fui arrebatado no céu, Deus me mostrou, e quando a trombeta tocar você ficar, porque você mentiu, porque um espírito do engano tomou a tua mente? Arrebatamento no céu não é para qualquer pessoa, não. Arrebatamento no céu, a pessoa tem que ter uma vida séria, uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida de consagração. Tem que andar com Deus, essa pessoa tem que ter muita intimidade. Amém? Arrebatamento no céu não é qualquer pessoa, não. Não é qualquer pessoa que vai ser arrebatado no céu, não. Quando Deus arrebata,
leva o espírito de alguém no céu, ele quer revelar algo, ele quer mostrar algo, a pessoa tem que ter uma intimidade com Deus, ou Deus tem que ter um propósito de levar ela ao céu. Ou o inferno também. Deus pode mostrar o inferno? Pode. Deus mostra o sofrimento do inferno. E quando Deus mostra alguém, leva alguém em arrebatamento de espírito no inferno, ele quer mostrar o sofrimento, o tormento, que se a pessoa não se arrepender, não consertar a vida dela, é para lá que ela vai. Amém? Então vamos voltar aqui o estudo para nós não perder o foco aqui agora. Eu vou estar preparando um estudo falando sobre isso também. Tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre isso, amém? Glórias a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Então, olha aqui, irmão, que coisa linda, que coisa tremenda. Paulo afirma que quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, também seremos manifestados com ele em glória. Colossenses capítulo 3, versículo 4. Então, o cristão vai receber um corpo transformado, um corpo glorificado, um corpo espiritual. Paulo está dizendo também em Colossenses 3, 4. Paulo afirma que quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, também seremos manifestados com ele em glória. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Todos os salvos que foram transformados mediante o novo nascimento, só chegarão aos céus aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, meus irmãos, todos os salvos que foram transformados mediante o novo nascimento, ou seja, só vai receber esse corpo glorificado, só vai ter essa transformação, pessoas que nasceu de novo, pessoas que verdadeiramente lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, essas pessoas, elas vão verdadeiramente encontrar com o Senhor nos ares. Todo cristão que anda num caminho estreito, que conduz à salvação, que entra pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Amém? Glórias a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. O que acontecerá? As pessoas que vão ser arrebatadas. Vamos para o nosso próximo tema aqui agora. O corpo que morreu, que descansa no Senhor, ele vai ressuscitar para ser transformado num corpo incorruptível, um corpo glorificado, assim como o do Senhor Jesus. Nosso corpo será semelhante ao do Senhor Jesus. Amém? Os vivos serão transformados também e receberão um corpo glorificado. Como diz também em Filipenses 3:21 e Colossenses 3:4. Amém? Louvado seja Deus. Quem será arrebatado? Olhe para mim. Quem será arrebatado? Quem será arrebatado? Eu quero dizer para vocês que o arrebatamento não é para todos. Repetindo, o arrebatamento não é para todos. Não é para todos? Não. Então vamos ver na Bíblia quem será arrebatado. Você quer saber quem que vai ser arrebatado? Quer saber qual a igreja que vai subir no arrebatamento? Quer saber as pessoas que vão subir no arrebatamento? Está na Bíblia? Está. Vamos ver então. Quem será? Todos os salvos que foram transformados mediante um novo nascimento. Então, todo cristão que foi transformado mediante o novo nascimento. O que é novo nascimento? É ser regenerado pelo Espírito Santo. É nascer de novo, ser um novo homem, ser uma nova mulher. Como Jesus disse para Nicodemos, em verdade vos digo, todo aquele que não nascer de novo, de maneira nenhuma verá o reino de Deus. Louvado seja Deus. E o que é nascer de novo? Nascer de novo, eu vou dar um exemplo. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que fumava, não fuma mais. Aquele que era adúltero, não é mais. Aquele que se prostituía, não é mais. Aquele que era avarento, não é mais. Aquele que era idólatra, não é mais. Por quê? Ele nasceu de novo. Paulo diz, quem está em Cristo,
nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado seja Deus. Amém? Meus irmãos, eu quero dizer para vocês aí que estão assistindo, mandaram uma pergunta aqui, Douglas William. Pastor, no casamento a mulher pode prevenir com cirurgia e depois já ter tido filho? Essa pergunta eu posso responder numa outra ocasião, porque agora nós estamos falando sobre o arrebatamento. Então, eu peço que os irmãos façam pergunta dentro do estudo, para mim não perder o foco aqui, porque aí eu tenho que parar para ver, e a pergunta não tem nada a ver com o estudo hoje. Essa pergunta, irmão, eu posso te responder uma outra oportunidade que eu for dar estudo falando sobre isso. Amém? Então, qualquer dúvida que você tiver, manda um e-mail para mim, wandersontrovão@gmail.com, ou entre em contato no meu WhatsApp que eu estarei te respondendo. Então espera as próximas aulas que eu vou falar sobre isso. Amém? Glórias a Deus. Agora vamos focar aqui no arrebatamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos focar aqui no arrebatamento. Aí depois, se você quiser, eu te respondo. Amém? Sobre isso aqui. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Vamos lá? Então, quem será arrebatado? Todos os salvos que foram transformados mediante um novo nascimento, que nasceu de novo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. Tudo é novo na sua vida porque você nasceu de novo. Você não anda mais em treva. Você não anda mais como você andava em outrora. A sua vida foi renovada, a sua vida mudou. Então o arrebatamento é para todos os salvos que foram transformados mediante um novo nascimento. Amém? Louvado seja Deus. Só chegará aos céus aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus. Todo cristão que anda no caminho estreito. Então, quem será arrebatado? Todo cristão que anda no caminho estreito. O arrebatamento é para a igreja que anda no estreito com Deus. Amém? É para os crentes que andam no estreito. O que é andar no estreito? Andar na verdade. É andar na renúncia, renunciar à carne, renunciar às paixões da carne, renunciar ao mundo, à vaidade, renunciar ao pecado, renunciar aos prazeres, às orgias, renunciar à fantasia do mundo, renunciar tudo aquilo que é pecado. Todos os desejos carnais. É você renunciar. Glória a Deus. Então, quem será arrebatado? Todo cristão que foi transformado mediante o novo nascimento, todo cristão que anda na porta estreita, no caminho estreito. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Amém? E todo cristão que verdadeiramente, olha o que a Bíblia diz, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Então, quando Jesus está dizendo, eis que venho sem demora, guarda o que tem. Guarda o que tem, para que ninguém roube a sua coroa. Essa coroa, irmão, é o prêmio da salvação. É a salvação. Então você não pode perder a sua salvação. Então quem será arrebatado? Toda a igreja que foi transformado mediante um novo nascimento. Toda a igreja que anda na porta estreita, no caminho estreito. E toda a igreja que é fiel, que guarda a sua coroa, que persevera na salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Toda a igreja fiel. É a igreja fiel que será arrebatada. Amém? Qual a igreja que será arrebatada? A igreja santa. Quem será arrebatado? A igreja santa. Eu não tenho dúvida. Sem santidade, ninguém verá Deus. Quem será arrebatado? A igreja santa. Quem é a igreja? Eu e você. Eu e você. Jesus vem arrebatar uma igreja santa. Ele não vai vir arrebatar placa de igreja. Tem pessoas aí que idolatram a placa de igreja, que briga por placa de igreja. É mais fácil Jesus voltar e você ficar aí com a placa da sua igreja.
Nós somos a igreja. Você tem que santificar a sua vida. Vamos ver. Quem será arrebatado? A igreja santa. Vamos ver na Bíblia? Está na Bíblia? Tá. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo 27. Diz assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa, irrepreensível. Jesus vem arrebatar uma igreja santa, irrepreensível, sem mácula, sem ruga, sem pecado, sem mancha. O que mancha as vestes de um crente? A mentira. O que mancha as vestes de um crente? A fofoca, o ciúme, a inveja, a avareza, a lascívia, o adultério, a fornicação, a idolatria, o amor ao dinheiro. Isso mancha as vestes da igreja. E quando Jesus vier arrebatar a igreja, só vai subir a igreja santa, que se separou, que se consagrou, se santificou, que limpou suas vestes. Igreja sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Diga glórias a Deus. Irmão Rafael Gomes, a paz do Senhor aí dos Estados Unidos. Amém? Aí de Flemington. A paz do Senhor, irmão Rafael, para você, para sua esposa Bruna, para os seus filhos, irmão Geraldo também, toda a família. Haverá salvação para os que ficarem no arrebatamento? A pergunta do Rafael. Rafael Gomes, eu estarei falando isso na próxima aula. Amém? Eu não vou pular aqui não, mas na próxima aula eu vou falar sobre isso. É muito interessante a sua pergunta. Outra pergunta aqui, Emerson, adorador. Pastor, algumas pessoas estarão dormindo? Como assim? Não entendi a pergunta dele. Algumas pessoas estarão dormindo? Eu falei, irmão, o cristão, quando ele morre, o seu espírito, a sua alma, vai de encontro a Cristo. Jesus falou para o ladrão da cruz: hoje mesmo tu estará comigo no paraíso. Hoje mesmo tu estará comigo no paraíso. Paulo diz, Filipenses 1:23, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Quando fala dormir, morrer, é a linguagem que foi usada naquele tempo. Hoje nós fala, quando o crente morre, nós fala, fulano descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Esse descanso, o corpo, ele vai ressuscitar. Esse corpo que morreu, esse corpo meu que morreu, ele vai ressuscitar quando Jesus voltar, para ser transformado num corpo incorruptível, num corpo de glória, amém? Então, quando o cristão morre, ele não fica, a alma dele, o espírito dele não fica dormindo dentro de um túmulo, não fica vagando por aí. Ele vai de encontro com Cristo, a alma, o espírito. O corpo será ressuscitado para ser transformado num corpo incorruptível, num corpo de glória semelhante ao de Cristo, amém? Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Então, quem será arrebatado? Todo aquele que foi transformado mediante o novo nascimento. A igreja santa será arrebatada. Os fiéis serão arrebatados. Louvado seja Deus, aqueles que perseveram na sã doutrina, que obedecem o evangelho, que verdadeiramente foi transformado. Diga glórias a Deus. Amém. Agora, vamos lá. Quem não será arrebatado? Quem não será arrebatado? Quem não será arrebatado? Tem perguntas aí? Me dá aqui a pergunta, por favor. Como nascer de novo? João aqui, o nome dele é V-L-O... Oi? Velog. O irmão João Velog está perguntando como nascer de novo. Como nascer de novo? É simples. Quando você ouve o evangelho verdadeiro e se arrepende, o novo nascimento, ele vai iniciar no arrependimento. Porque uma vez que você se arrepende, o arrependimento, ele muda o comportamento, ele muda a nossa conduta. Então, quando você se arrepende, você vai nascer um novo homem. Você vai nascer um novo homem através do arrependimento. Quando você se arrepende, você está se arrependendo, você está entregando a sua vida a Cristo. Aí o Espírito Santo, ele começa a transformar o teu ser, a regenerar o teu ser.
ele começa a fazer a transformação na sua vida. Essa transformação o dinheiro não faz, religião não faz, homem não faz, médico não faz. Essa transformação só o Espírito Santo faz. E aí você vai nascer de novo. Você está em Cristo, arrependido. Você entregou a tua vida a Cristo. O Espírito Santo ele vai começar a mudar a sua vida. O seu espaço vai mudar. O seu caráter vai mudar. A sua personalidade vai mudar. As suas atitudes, as suas ações vai mudar. O seu comportamento vai mudar. Quando as pessoas olhar para você, vai ver um novo João. Vai ver um novo João, vai ver uma nova pessoa. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo.